Olá, começa agora o Ligado. O Ligado de hoje está no Colégio Luterano Arthur Conrad, aqui em Estância Velha. E o tema a ser debatido com os alunos do terceiro ano é o Brasil que temos, o Brasil que queremos, qual a nossa responsabilidade? Está conosco a professora antropóloga e pesquisadora da Fevale, Margarete Fagundes Nunes, e o professor Fábio Linderman, tudo bem, professor? Que é professor de História, Sociologia e Filosofia. Então, pessoal, a questão está dada. O Brasil que temos, vamos começar pelo Brasil que temos. Capitalismo em alta escala, tudo demanda dinheiro. É um país cheio de diversidade, com muitos benefícios. Tem pessoas de todo tipo, biomas de todo tipo. Uma grande desigualdade social, principalmente financeiramente falando. Eu acho que nem a Ana Júlia falou ali, que tipo, é um país cheio de diversidade, mas ao mesmo tempo não tem aquela coisa assim, tipo, a gente tá acostumado a ver diversidade, só que a gente não tá acostumado a respeitar ela, entendeu? Eu acho que tipo, o Brasil que temos hoje tem muito a ver também com os fatores históricos de antigamente, tipo, que vem acontecendo vários fatores que podem influenciar hoje e no amanhã também. Somos um país que o capitalismo é altamente explorador, uma diversidade muito grande. Né? Que leitura a senhora faz do Brasil que nós temos hoje, construímos até agora? Bom, em primeiro lugar, oi turma. Olá. Na verdade, o pessoal levantou várias questões importantes. Eu vou começar pela questão da diversidade, já que todo mundo tocou. Vários tocaram, na diversidade vista num sentido amplo, né? Tanto do ponto de vista ambiental, como você lembrou bem, a questão, né, de um país muito rico do ponto de vista também natural, e um país muito rico também em diversidade cultural. Né? E diversidade essa que você lembra bem que nós ainda estamos aprendendo a respeitar, aprendendo a lidar com ela. Tá? Porque o Brasil, desde o início, né, em que chega o outro que é o colonizador, né? Os habitantes que vivem aqui, as comunidades indígenas, já viam uma diversidade aqui colocada. Então, nós temos todo um processo, né? Desde o processo colonizador, depois passando para o Brasil Império, depois o Brasil República, no sentido de negar essa diversidade. E aí, uma das coisas boas que eu diria que vai acontecer muito já no segundo metade do século XX, já no mundo contemporâneo, né? O mundo que nós estamos construindo, nós todos aqui, né? Que cada um de nós ajuda a construção desse país, né? Então a gente não pode se esquecer disso, que nós somos sujeitos históricos, nós estamos fazendo história e daqui a pouco alguém vai lembrar de nós, né? Daqui a 100 anos, 150 anos, vão olhar para ver o que a gente fez. Então, em termos de Brasil contemporâneo, né? Se pauta muito essa discussão do respeito à diversidade, de que temos de olhar para essa questão da diversidade étnica, que durante muito tempo o Brasil, enquanto Estado, nação, enquanto governos, enquanto Estado, nós, né, esquecemos, a sociedade brasileira esqueceu, né? E que agora esses diferentes grupos trazem as suas questões específicas de luta, né? Então, isso é algo bom no Brasil contemporâneo, é um pouco mais de visibilidade para esses diferentes grupos, até nesse sentido, de que precisamos lidar com a diferença, precisamos ir ao encontro dessa diferença para construirmos um Brasil com mais igualdade, porque ele faltou a questão um deles aqui faltou a questão da desigualdade social, que ele é um Brasil ainda muito desigual. Desigual do ponto de vista econômico, a gente tem poucos que concentram muito dinheiro, né, e muitos que quase nada têm. Então, a gente tem uma desigualdade que opera no plano econômico, mas também nós temos uma desigualdade em outros planos, que é o que nós estávamos falando em diversidade. Nós temos ainda uma desigualdade que opera no nível, né, da questão étnico-racial. Os negros ainda são os mais pobres no país, a gente tem muitos problemas ainda com as comunidades indígenas, na forma como a gente se relaciona com as comunidades indígenas. E outras diferenças, né, que a gente tem ainda dificuldade de lidar.
Questões, por exemplo, que estão relacionadas à orientação sexual, questões, por exemplo, em termos de religiosidade. No Brasil contemporâneo está bem sério essa questão também do respeito ao outro, da liberdade religiosa, né? Mas, ao mesmo tempo, conseguimos, né, muitas coisas nesse período aí, né? Então a gente tem que lembrar disso também, né? de que se tem muito ainda o que se fazer, nós já fizemos muitas coisas, né? Então não podemos ser muito pessimistas, né, em relação a isso. Professor Fábio, qual a sua leitura sobre o Brasil que chegamos até o momento? Bueno, o Brasil que temos, né, nós tendemos, fico pensando, fico refletindo acerca desse tema, né? Toda vez que a gente comenta o Brasil que temos, parece que o Brasil que temos é só a corrupção. A gente pode dar uma olhada nos cartazes que estão colocados aí, sempre há aquele foco de corrupção. Parece que o Brasil é só isso. Não, o Brasil não é só isso. No momento em que eu digo que o Brasil todos no Brasil, o Brasil é um país corrupto, eu estou dizendo que eu estou chamando a mim de corrupto. Na verdade não é isso, porque eu não sou. Todos que aqui estão não são. Então, nós temos a primeira coisa assim, que o Brasil que temos é acabar com essa ideia de que todo mundo é. Não, alguns são. Quem sabe esses estão mais na mídia, esses estão mais no enfoque, parece que são a hegemonia da sociedade brasileira. Não é. O reflexo está aqui, uma discussão simples, acadêmica em nível de ensino médio, mas estamos aqui conversando, pensando o Brasil. Só isso é a parte positiva do Brasil. Porque agora eu me questiono sempre, todos os dias, ao levantar 4 horas da manhã para vir para cá, eu fico pensando, o que adianta fazer isso? Não adianta muito. Esse é o meu papel social. Uma coisa que eu sempre pergunto assim, qual é a razão de nós brasileiros termos assim, uma visão tão negativa do Brasil? Né? Então, quando nós propusemos, eu lancei esse desafio para a turma, um pouco envergonhados, estão aqui nesse momento, né? Porque luzes, câmera, e tudo isso deixa a gente nervoso. Né? Mas, pessoal, vamos discutir o Brasil que temos, o Brasil que queremos e a nossa responsabilidade sobre tudo isso. Esse é o tema. Então, só nisso, eu acho que nós temos um Brasil maravilhoso, ainda em construção. E a construção não está com eles, que são bem mais jovens que nós, está nós e eles, e a todos aqueles que vão vir depois deles também. Isso é uma construção de anos. Eu acho que o Brasil, o Brasil brasileiro, apesar das dificuldades que a gente vive, assim, muitas dificuldades que a gente vive hoje, é um país muito alegre, digamos, comparado a tudo que a gente passa. Tu vê, por exemplo, as quantidades de memes que tem na internet, as pessoas rindo, aí tu vê tanta, que o senhor falou, corrupção que acontece, assim, tanta lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa, mas mesmo assim, tipo, a gente não para toda hora falando só de política sempre, não, tipo, o brasileiro, ele dá um jeito sempre de ter um momento de prazer um pouco, assim, para respirar um pouco de tanta coisa ruim que acontece. Concordo contigo, isso nós não podemos perder. Essa questão do Brasil, que é essa questão da identidade brasileira, do lúdico, do conseguir rir até na hora da tristeza. E das desgraças, enfim, né? Porque eu reforço o que o professor disse, que nós temos que também começar a valorizar aquilo que é nosso, e esse lado afetivo, amigo, que o mundo todo o estrangeiro valoriza isso no brasileiro. Se a gente vai para o exterior e fica um tempo, a gente tem muita saudade disso do Brasil, daquela questão do calor humano, das relações, do afeto, de chegar, de abraçar, né? Tanto que as pessoas começam até a fazer isso com a gente para marcar de que, bom, é brasileiro, gosta do toque, do abraço. Então, nós não podemos perder isso. Nem agora, no momento que parece que as pessoas começam a enfatizar mais o lado negativo, a violência, a intolerância, né? Porque a gente teve tudo isso na nossa história. Vamos olhar, né? Vocês aqui, já no 3º ano do 2º grau, já tiveram muito conteúdo, muitas disciplinas que abordaram isso, né? A questão do que passou com o processo colonizador, a questão da escravidão, a questão da luta e da resistência desses povos todos, a formação de quilombos, enfim, todo um povo lutando, mas a gente tem muita história triste para contar do nosso país. Foi muito cruel o processo de formação também da sociedade brasileira, né? Mas a gente conseguiu preservar muito isso, e isso é muito bom. Isso a gente tem que
ter orgulho de falar dessas coisas que são boas, que fazem parte da nossa cultura, o nosso jeito de ser, a nossa relação com o mundo, o lado, né, musical. O Brasil é um país muito musical, algumas regiões mais que outras, porque a gente tem muita diversidade interna aqui, muita. Mesmo o estado do Rio Grande do Sul, se a gente olhar para o estado do Rio Grande do Sul, a gente percebe uma diversidade colocada aqui também. Quando pensa em nível de Brasil, nem se fala, né? Então, algumas regiões mais que outras, mas a gente tem isso muito forte. Não é à toa que a música brasileira, por exemplo, né, é consumida, é ouvida em boa parte do mundo e as pessoas amam, enfim. Então, a gente tem que começar a olhar para as coisas boas e lutar para transformar aquelas que a gente não quer. O Brasil que a gente não quer. Qual é o Brasil que a gente não quer? Uma boa pergunta, né? Voltando para o que o João falou, então, que tipo, o brasileiro ele tem essa característica tipo, de zoar o que está acontecendo fora da tipo, nossa realidade, digamos assim. Porque, por exemplo, está acontecendo lá no governo, sabe? Parece que é uma coisa muito distante. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode só rir, porque de lá eles ficam olhando e pensando, nossa, eles estão rindo da situação, sabe? Eles não estão nem aí. Então, eu acho que é legal ter essa coisa de rir e tal, só que eu também acho que, tipo, tem que ter limite, entendeu? Eu acho que a gente tem que, tipo, se impor também de uma forma séria, porque senão, se a gente não se impor de uma forma séria, eles não vão levar a gente a sério também, entendeu? Porque, tipo, o povo brasileiro já viu que, tipo, a gente tem poder, só que a gente esquece disso, sabe? A gente fica ali e pensa, cara, o que eu vou fazer, sabe? Mas se cada um começar a se conscientizar, assim, cara, eu tenho poder de mudar o que está acontecendo lá em cima e todo mundo, tipo, se juntar, vai poder acontecer alguma coisa de melhor, sabe? E como é que a gente se empodera? Cara, eu acho que abrindo a boca, digamos assim. Porque, por exemplo, a gente está ganhando poder aqui dentro, entendeu? A gente está falando sobre isso. E eu acho que se todo mundo ficar quieto na tua, não acabar fazendo nada, até porque não é só falar, né? Tem que fazer também. Então, por exemplo, protestos que tem por aí, mesmo sendo civilizado, isso. Ai, tá. É bom, é porque chega lá, sabe? E eles se incomodam com isso. Então, a gente tem que cutucar a ferida deles, sabe? Pra, tipo, eles terem uma reação meio que o povo, tá ligado? E lançando para vocês a pergunta que a professora Margarete fez, né? O que a gente não quer para o nosso país? A gente não quer retroceder. A gente já passou muitos anos para chegar onde é que a gente está, com as mulheres tendo direito, com pessoas de todas as pessoas podendo professar a religião e a opção sexual delas, e a gente não quer retroceder, a gente não quer voltar para uma época que a gente tenha que se reprimir para poder dizer o que a gente quer. E nem o que a gente quer, né? O que a gente é também. É uma questão que tu falaste, Luísa, o que a gente é, eu me pergunto a todo instante também, né? Aliás, eu tenho uma mania muito terrível para mim mesmo, eu pergunto demais, né? As respostas que eu não consigo achá-las, né? O que a gente é mesmo? O que nós somos? A gente é diferente enquanto sociedade. Eu acho que essa diferença que forma o Brasil, assim. Tipo, já foi comentado das diversidades e tudo mais, mas eu acho que, tipo, eu sou de um jeito, mas cada um aqui é de um jeito diferente. E isso que a gente tem que respeitar, tem que... É difícil a gente, a todo instante, se perguntar, né, quem nós somos, né? É difícil a gente perguntar quem nós somos para nós mesmos, né? Quem sou eu? Quem é o Fábio? O Fábio é o Fábio, mas quem é realmente o Fábio? Quem é realmente cada um de nós? Agora vamos perguntar se para 200 milhões de pessoas que formam o Brasil, que está ali no mapa, né? Quem é esse Brasil? Nós estamos construindo esse Brasil ainda, né? Então, qual é a pergunta que a professora lançou aqui, né? O que a gente não quer? Eu acho que essa questão do que o brasileiro é, eu acho que o brasileiro é um povo muito batalhador, né? Que é sempre falado, assim, o brasileiro, ele vai atrás, ele vai atrás, tenta evoluir, e é aquela coisa, a gente não pode ficar quieto, tem que ir atrás do que a gente realmente quer. E o que eu não quero, cara, o que eu não quero é perder essa nossa cultura, que é uma cultura muito boa. E ainda mais eu que sou mais dessa arte, dessa parte da arte, do teatro, da música. Eu acho que essa nossa parte é essencial pro nosso aprendizado, para passar para todo mundo, para continuar
para continuar passando para as outras gerações. É muito importante para a gente conseguir evoluir mais a nossa mente. Construir enquanto país. Se construir também como país, porque a gente só reclamando daqueles lá que estão no governo não vai adiantar, porque quem está errado também é a gente, né? A gente também, de algum modo, está errando. Então, se a gente mudar aqui, talvez lá possa mudar também, e com isso vai indo e vai progredindo. A gente não pode retroceder, que nem a Ana disse. Tem que sempre tentar evoluir. Isso que tu comentou agora, a questão do brasileiro, reconhecer que o brasileiro é um trabalhador, é um batalhador, né? A leitura que eu faço é que até a década de 90 eu via muitos políticos, às vezes, falando que o brasileiro tinha uma malevolência, que não gostava muito de trabalhar, isso construído lá na década de 40, né, professor? Quer dizer, então já estamos evoluindo, já estamos nos reconhecendo como um povo que luta, que batalha, né? E que por certos atravessamentos acabamos tendo problemas, né? Mas não essencialmente somos vagabundos, assim. E eu queria lançar também essa questão que o colega falou ali do capitalismo, né? E aí eu quero lançar a discussão para vocês. Assim. O que eu vejo é que temos um supercapitalismo aqui, mas com alguns beneficiados, né? Enquanto que a grande massa acaba sendo colocada nesse sistema assim, sem nenhuma condescendência. Sobre o que você falou de o povo brasileiro deixar de ficar em casa e começar a batalhar mais pelo seu direito, também tem a ver muito com os impostos. Porque, tipo, muitas pessoas querem ter uma coisa melhor, querem ter uma condição de vida melhor, mas tem tanto imposto hoje por trás dessas coisas que tu acaba tendo que trabalhar mais para poder comprar aquilo. Então, tipo, já existe leis, por exemplo, a lei da bandeira, onde, tipo, todo mês pode vir mais ou menos a luz, pra, tipo, poder pagar mais e eles ganhar mais dinheiro em cima de ti, sabe? Por isso, então, tipo, para as pessoas terem uma vida melhor, as pessoas têm que trabalhar mais. E isso vai gerando uma consequência simples. Então, tipo, a pessoa trabalha mais, ganha seu dinheiro, paga a conta. Aí trabalha mais um mês, ganha seu dinheiro e vai assim indo até, tipo, sei lá, falecer e ficar 7 palmos no chão. Isso que tu está colocando, obrigado, porque isso corrobora assim, mais ou menos essa provocação que eu lancei, né? Segundo a Oxfam, o Brasil é um dos 10 super paraísos para os grandes ricos, né? Quer dizer, quem ganha menos paga mais impostos e quem ganha mais paga menos impostos, né? Então, quer dizer, há esses beneficiados e geralmente há uma casta de milionários, né? No Brasil, apenas 6 milionários detêm o mesmo que 100 milhões dos brasileiros mais pobres, né? Praticamente metade da população. Então, isso que eu quero lançar para vocês, assim. Essa questão que tu colocaste, né, sobre o capitalismo, eu acho que a gente teria que pensar um pouquinho aqui o conceito de capitalismo, né? Desde lá dos liberais, lá do Adam Smith, David Ricardo, essas pessoas que pensaram o capitalismo, o liberalismo, que é a fonte, o cerne, né, do capitalismo, a parte pensante do capitalismo. Será que aqui no Brasil alguma vez a gente realmente praticou o capitalismo? Dentro do princípio pensado por esses ideólogos do capitalismo lá há 2, 3 séculos, é que realmente, né? O que nós temos aqui, acho que o mesmo sistema, um capitalismo, vou ficar no clichê, super selvagem, né? Que na realidade o que faz, ao invés de dar oportunidades que todos possam, pelo menos é a tese do capitalismo, possam crescer em cima do princípio, do trabalho, etc. E é realmente o que acontece, partindo do princípio que nós brasileiros somos realmente trabalhadores, será que é isso que a gente consegue? Não, algumas pessoas, 6 famílias, digamos assim, no Brasil, como anunciou semana passada, semana retrasada na imprensa, tem mais riqueza do que 100 milhões de brasileiros. Que tipo de distribuição, que tipo de capitalismo é esse? Entendeu? De superexploração, capitalismo selvagem, que na verdade a história do Brasil, a partir de Vargas, a professora, por favor, me corrija se eu estiver errado, que começou, digamos assim, implantar um capitalismo de Estado.
né? Fazer com que o Brasil deixasse de ser uma grande fazenda para começar um processo de industrialização que ainda está em desenvolvimento. Se nós tivéssemos, eu sempre digo nas aulas do segundo ano, se o Mauá tivesse vencido, né, aquela batalha, digamos assim, de implantar o liberalismo aqui no Brasil, não que seja uma grande coisa, mas em parte do que nós estamos seria melhor, nós teríamos avançado 100 anos, né? Aquela proto-industrialização do Brasil lá no século XIX, né? Com o surto de industrialização no segundo império do Brasil. Enfim, não sei, capitalismo eu acho que nós não temos ainda no Brasil. Eu acho que nós não temos, estamos tentando. Eu acho que é um passo interessante em termos de tese, assim como todas as teses, capitalismo, socialismo, são tudo testes como organizar a sociedade. E aqui no Brasil, nós nos alvoramos como uma sociedade capitalista, e na verdade não somos. Nós não somos. Nós somos... Nossos empresários não são, muito menos. Eles gostam muito, digamos assim, de ficar ali nas benesses do Estado, né? Penso eu. O que a senhora acha? Está falando bobagem, professor? Por favor, me corrija. Não, de forma alguma, professor. Eu fiquei, agora enquanto você falava, fiquei lembrando que esses dias eu ainda estava lendo uma reportagem que se falou que parte da elite brasileira não gosta de acessar alguns países europeus onde aquela igualdade, dentro dos moldes do capitalismo, nós estamos falando de socialismo, dentro de uma sociedade capitalista, porque incomoda alguns países europeus que têm uma igualdade muito colocada, assim, que a nossa elite gosta da distância social, de diferenciação social, né? E aí eu fiquei lembrando agora, enquanto você falava, o modelo que se construiu no Brasil, até em virtude de que a gente não pode esquecer que aquele capitalismo que se implantou, por exemplo, nos países europeus, enfim, ele tem muito a ver com o que eles fizeram em boa parte do mundo, inclusive, né, exploração de riquezas, por causa do processo colonizador, enfim, muito... Isso. Quer dizer, então, que nós sustentamos durante um bom período aquele capitalismo que lá se formou, né? E até em virtude dessa herança, por causa do processo escravocrata, enfim, né, vamos combinar, né, até o final do século XIX, a gente vai, que modelo, o que a gente tem no Brasil, e todo o nosso processo no sentido, né, no século XX, depois com a República, no sentido de industrializar e construir um modelo de capitalismo que poderia nos servir. A gente tem uma herança que é o que nos incomoda até hoje, né? E eu sempre digo, tanto do ponto de vista dessa igualdade econômica que persiste, quanto também dessa desigualdade social mais ampla, que passa também por essa questão étnico-racial, enfim, que nós abordamos antes, de uma elite que acostumou, de certa forma, né, a criar e sustentar esse distanciamento. E que mesmo que a gente tenha feito a passagem, tenha construído uma Constituição e tenha tentado, né, construir um ideário de igualdade, para nós ainda é algo muito difícil. Tá? E eu acredito que isso tem a ver com esse nosso processo histórico, né? Anterior, por termos tido essa experiência com a escravidão, enfim, e a forma da gente ter se relacionado. Que ainda, já que nós estávamos falando antes e perguntando para o pessoal o Brasil que a gente não quer, eu tenho clareza que esse é o Brasil que eu não quero. Nós falamos aqui, né, dessa questão da arte, da cultura, de tudo que a gente quer preservar. Para mim, o que eu não quero é a questão da desigualdade social, e aí eu concordo com você que a gente pode ter esse lado lúdico, a gente pode brincar, mas a gente tem que levar sério, como você disse, no sentido de que quem transforma? Somos nós coletivamente. Primeira coisa para transformar, não podemos só reproduzir ideias, vamos desconfiar das ideias que nos chegam prontas, seja por onde for. Pela mídia impressa, televisiva, pela rede social, pela própria sala de aula, pelos livros, vamos ler, debater, tá? Construir uma reflexão sobre isso. Tá? E aí, coletivamente, a gente vai transformando, porque tudo que nós temos hoje no Brasil construído e tudo que nós
estávamos aí dizendo, bom, isso a gente quer preservar e é fruto também de uma mobilização. Alguém falou da luta das mulheres, eu acho que foi você, né? Até pouco tempo atrás, gente. Eu fui uma que nos anos 80 chegava muito forte no Brasil as ideias feministas, as lutas feministas. Eu com 16, 17 anos, eu participava de grupos de reflexão feminista e nós discutíamos como que a gente ia resolver algumas questões. Então eu fiz parte de uma geração que ajudou a construir um pouco de políticas públicas que hoje existem para as mulheres, porque nós tínhamos, a gente se organizava, a gente discutia. Essas mulheres depois discutiam com os representantes dos governos. A gente lutava nos anos 80 pela delegacia para mulheres, que hoje é algo que está aí. Mais tarde, as mulheres se organizaram para garantir abrigos para as mulheres vítimas da violência, discutiam a questão da violência. Primeiro, tu tenta construir políticas públicas para atender essa mulher que já foi agredida. Depois não, junto, tu vais lutando para que isso não aconteça mais. Primeiro a gente tenta atuar na consequência, né? Bom, aconteceu, mas a gente começa a trabalhar na prevenção. O que é isso? Isso é fruto dessa mobilização, porque lá pelas tantas, a gente se organiza, a gente começa a conversar e diz assim, ó, olha, ninguém quer uma sociedade desigual para homens e para as mulheres. Os homens também são vítimas dessa relação de opressão construída em relação às mulheres. Então, os homens e as mulheres, eles têm de mudar isso. E como é que a gente muda? Construindo essa reflexão, colocando ela em sociedade. Então, muitas coisas que se conseguiu foi fruto dessa mobilização, dessa luta. Eu estou falando só da questão das mulheres, mas a gente podia falar um monte de outras coisas, né? Eu queria falar sobre a desigualdade, assim, das pessoas que estão muito no topo e as que estão abaixo. Eu vou generalizar bastante, mas que nem se um pobre fica rico, é questão do egoísmo, ele vai se tornar rico e não vai tentar lutar muitas vezes para os outros pobres, entendeu? Ele esquece da origem. As pessoas que estão acima, elas não trabalham para manter o Brasil igual, elas não... Para que elas vão fazer isso, entendeu? Não tem por que elas ajudar os outros, senão ela vai ficar pobre também. Tipo, fazendo boas ações, entendeu? Teria que ser o correto, mas não é o que acontece. Por que tu achas que isso acontece? Por que tu achas que a pessoa... Ambição, egoísmo, futilidade, capitalismo, bem materiais, tu quer ter tudo pra ti, tu não vê uma visão ampla de sociedade. Eu acho que a gente, generalizando, quando ganha dinheiro, fica rico, digamos, é porque é um lugar que a gente quer muito chegar. É uma oligarquia aqui, é uma oligarquia econômica. Quem tá no topo, na elite, que manda, sabe? Então, quem consegue chegar lá em cima não quer mais voltar e não tá mais dando bola pro resto que ficou abaixo, sabe? É uma oligarquia aqui, quem tá lá em cima manda, e a gente vive também uma falsa democracia, sabe? Porque democracia é ser todo mundo sendo igual, com direitos iguais, e não é assim. Tanto no governo, que não faz o que a gente quer, e tanto nas relações sociais, é uma pseudo-democracia que a gente vive, e um pseudo-capitalismo também. Tá, mas não tem como a gente mudar isso, pessoal? É exatamente isso que falta, né? Mas como vamos mudar isso? Sobre o que a Pamela comentaram, a gente já falou nisso nas aulas, assim, com o Sr. Fábio também. A questão do poder, né? Tipo, as pessoas, elas são, sei lá, tipo, fissuradas por alcançar um poder. E, tipo, dentro da sociedade, assim, o poder poderia ser também voltado à economia, assim, né? Então, tipo, tu ser rico, talvez, para muitas pessoas querendo ou não, para a maioria das pessoas, seria uma coisa, tipo, sei lá, eu não sei o que eu falava, mas, tipo, algo muito que fosse satisfazer, assim, todas as vontades e tudo mais. Eu acho que, tipo assim, como o exemplo dado, tipo, uma pessoa pobre fica rica. Isso não quer dizer que ela tem poder. Isso quer dizer que ela é rica. Então, ela sendo rica, ela vai querer ir atrás de poder, porque ela não vai querer ser só rico. Ela vai querer estar na esfera, tipo, na elite. Então, muitas vezes eu acho que, tipo, esse negócio de esquecer quem estava no lugar que eles estavam antes. A pessoa vai querer ir atrás do poder. Então, ela vai ir naquela
naquele pensamento, tipo, nossa, quanto mais coisa eu tenho, maior o meu status. E, tipo, sempre nesse ciclo. Tá, e como é que tu faria pra, tipo, se tu fosse uma pessoa rica, como é que tu faria pra ganhar esse poder? A gente meio que já estudou em aula que quem dá poder para as pessoas são as outras pessoas. Então, acho que as pessoas que vão estar embaixo na classe social vão pensar, nossa, eu queria ser aquele cara, ele deve ter feito um monte de coisa incrível para... Ele era pobre também, daí ele virou rico, daí se tu é pobre, tu vai olhar, bah, ele era pobre. Eu tenho a chance, mas... Tu dá o status pra ele, então ele acaba ganhando poder pelas pessoas que ele passou por cima e que ele tá ignorando, entendeu? Porque... Como é que ele enriqueceu? Ah, não sei, daí tipo, tem que se virar, né? depende, né? Não sei. E agora vamos para a segunda pergunta. Qual Brasil que queremos? A gente quer aquele Brasil que todos respeitam todo mundo. Por exemplo, eu tenho o costume de falar assim, ali na fila do bar. Ah, se alguém vai lá e fura a fila. Tipo, eu pego e falo, ah, não vai chamar os políticos de corrupto depois, porque você está sendo corrupto agora também. Então, acho que começa com esses pequenos gestos. Ao meu ver, isso tem a ver com o individual e o coletivo, porque muitas pessoas, antes de cometer algum tipo de corrupção, elas pensam assim, ah, por que eu vou fazer, o que adianta eu fazer se os outros não vão fazer isso, entende? Tipo, falta uma união, assim, tipo, pensar, ah, se eu fizer, eles também vão fazer, então eu vou fazer, sabe? Muitas pessoas pensam só no individual, isso que falta, eu acho, na minha opinião, coletivo. O brasileiro tem aquele jeitinho brasileiro ser, né? Sempre conseguir as coisas mais fácil. E ele sempre vai dar um jeito de dar uma enrolada ali, conseguir Malandragem? Uma vantagem a mais, sei lá, fazendo por fora, fazendo, tipo, ilegalmente, talvez, não sei. Só uma observação, Nicolas. É uma coisa que também me incomoda, né? Mas isso é um senso comum que existe na sociedade brasileira. Parece que o brasileiro vive do jeitinho. Eu não acredito nisso. Isso é o que nos dizem e nós acreditamos e reproduzimos. Ao dizermos isso e aceitarmos que isso é uma verdade, tá? Nós estamos nos colocando como brasileiro é um corrupto. Não é. O brasileiro é da natureza do ser humano sempre procurar uma facilidade. E dentre os seres humanos, e o Brasil está no mundo, fazemos isso também. Mas não é o brasileiro. Desculpa, sabe, uma divergência, claro, contigo, eu acho que você faz parte da condição humana, né? Dentro da questão ali do Brasil que queremos e tal, eu acho que agora no momento que a gente vive no Brasil, há muita ideologia e questões que estão sendo, tipo, fortificadas, assim, fortalecidas. E eu acho que uma coisa que eu quero pro Brasil, que continue, é a questão da liberdade, assim, sabe? Da gente poder conversar, da gente poder se expressar. E, querendo ou não, a gente tá passando por um momento em que a gente tá tendo muito direito de falar o que a gente quiser. E isso é muito importante, assim, pra gente discutir, pra gente não retroceder, sabe? Acho que é um perigo de retrocesso. Exato. Nós estamos num perigo. Assim, eu acho que também a questão, o Brasil que a gente quer é um Brasil com movimento, entendeu? Porque não adianta a gente pensar assim, por exemplo, eu vou citar o movimento feminista que tu falou antes, que é a questão assim, eu acho que, tipo, eu não acho isso, tá? Mas eu acho que tá bom agora para as mulheres, então vamos deixar assim. Tipo, não, tu tem que continuar, porque tu sabe que qualquer hora pode vir um idiota qualquer e falar assim, vamos mudar isso aí. Eu acho que não tá bom, sabe? E daí retroceder ainda mais, que nem a Ana falou, sabe? Então eu acho que a gente precisa, tipo, continuar em movimento sempre e falar, não, vamos ficar melhor, tipo, não pode colocar um objetivo, não sei se tu me entende, que tipo, tu vai chegar no teu objetivo e pensar, cheguei no objetivo, deu, paramos aqui, sabe? Nada mais dá pra fazer. Então eu acho que tem que chegar no objetivo e continuar planejando mais e tal. Eu acho que o que falta realmente é a falta de organização por parte da população, porque normalmente a gente vê na TV um monte de praticamente cartéis políticos que roubam dinheiro da população por meio de corrupção e lavagem de dinheiro e outras coisas, e a população em si ela não parece se organizar para lutar contra isso, sabe? Há manifestações, há protestos, mas eles são muito esporádicos.
E por muitas vezes acabam por ter manifestações ilegais por parte da população, como bandidos que no meio da manifestação vão lá e assaltam um banco, sabe? Isso, de certa forma, diminui totalmente o crédito daquele protesto, daquela manifestação. Porque daí o que a mídia vai se concentrar? Ela vai se concentrar no protesto? Não, ela vai se concentrar no ladrão. Há uma tática também, né, do meio, principalmente durante a ditadura, de infiltrar, né, pessoas nos movimentos sociais para deturpar a causa, né? Sempre existe isso. Acho que uma coisa que ia ajudar muito era se, tipo, a Constituição fosse seguida mais como tá ali, sabe? Porque muita gente, tipo, pensa, vou roubar, não vai dar nada. Tipo, eles não têm certeza da punição. Eu acho que se tivesse certeza da punição e não, tipo, sei lá, dá um jeitinho, sabe? Tipo, vou pegar uma pena mais leve, vai ser tempo reduzido, vou fazer um trabalho comunitário, sei lá, esse tipo de coisa. Se fosse uma punição certa, eles iam pensar, não vou fazer. Tipo, sabe? Tipo, não vou fazer. E tudo bem que não seria pelo pensamento certo, tipo, não vou fazer porque isso vai acontecer. Mas pelo menos eles iam ter a certeza do que vai acontecer com eles. Não, tipo, vou dar um jeitinho e vou sair ileso. A impunidade, então, ela acaba incentivando, de certa forma. Eu acho que não incentivando, mas deixa assim mais livre, sabe? Tipo, posso, sei lá, talvez não aconteça nada comigo. Isso também com os contatos que as pessoas têm, tipo, isso tudo pode ajudar. O jeitinho brasileiro não é uma coisa só ruim. Quantas coisas já foram criadas no improviso que foram boas para a população, sabe? Por exemplo, a gente acha que a educação... A gente sabe que a educação do Brasil não é a melhor do mundo, mas quantas coisas a gente conseguiu melhorar, improvisar, que deram certo, que o Brasil, de certa forma, também... no ramo científico está muito bem, tanto que está ajudando a descobrir meios de tratar o Zika, a doença. Tipo, o jeitinho brasileiro não é totalmente ruim, ele tem os seus aspectos positivos. Uma coisa que eu acho que falta, assim, pra gente avançar, é porque a gente sempre pensa, porque eu vou fazer agora se daqui a alguém pode fazer por mim, sabe? Protestar, não digo protestar, mas... lutar por alguma coisa se vai passar ou vai deixar em branco, sabe? Não adianta também a gente querer dar evoluir e dar um passo pra frente e 5 pra trás. Se acontecer tudo que a gente tá esperando que aconteça ano que vem, nas eleições que a gente sabe que todo mundo tá esperando que vai acontecer, isso vai ser uma coisa que vai acontecer todos os dias. A gente vai caminhar um dia pro futuro e vamos retroceder 5, 6 dias no passado. Porque as pessoas acham que... A gente acha que, tipo, o Bolsonaro vai entrar... Não tô defendendo ele, não quero nem defender também, não sou a favor dele. Caso ele entre, todo mundo acha que a gente vai retroceder 5, 6 anos. Primeiro pelos projetos de leis dele, tipo de armar a população. E também, tipo, ele é homofóbico, xenofóbico. Então, tipo, as pessoas... acham que, tipo, tudo que vai acontecer, caso ele entre, vai ser uma coisa, tipo, vamos sempre retroceder, nunca vamos evoluir. Mas, tipo, nunca pensar também, tipo, nunca chegar a ver se tem um projeto de lei dele, sempre tentam barrar o projeto de lei dele. Tipo, é mais um cara que se a gente não der poder pra ele, ele não vai chegar lá. Então a gente tem que prestar mais atenção na população que tá colocando ele lá do que nele mesmo. Porque se vão votar nele é porque tem pessoas que concordam com ideais dele. Então a gente não tem que focar numa pessoa só, e sim em toda essa população que concorda com ele, pra melhorar o pensamento da população. Porque se for um cara só, ele nunca vai chegar lá em cima, entendeu? E tipo, a população inteira já tá falando que ele vai ser presidente. Isso já... A população inteira não, generalizando. Uma boa parte da população disse já que ele vai ser presidente. Mas, tipo, nós estamos em 2017, aí não, tipo, nem começaram as campanhas políticas. Tipo, falta um ano praticamente para as eleições presidenciais do Brasil e já estão querendo colocar uma pessoa, sendo que nem começou a campanha, ele nem, tipo, fez sua candidatura oficial ainda. Tu disse que ele pode avançar às vezes, sabe? É que avançar pra quem, sabe? Entendeu? Tipo, tem gente, por exemplo, que concorda com as ideologias dele, tipo... eu também sou contra 2 mulheres se beijarem. Mas
assim, se ele forçar essa ideia e, tipo, colocar na cabeça de todo mundo, assim, é errado, é feio, tipo, não pode fazer isso publicamente, vai ser avanço para as pessoas que concordam com ele, entendeu? Então, tem que ver, assim, avanço para quem, sabe? Porque, por exemplo, para mim não vai ser avanço. O que o Carlos levantou, né, e os colegas aqui levantaram, sobretudo a preocupação da Ana Júlia, né, que é a questão de não podemos deixar retroceder algumas coisas aqui no Brasil, que é o que nós temos hoje, quer queiramos ou não. A Naná comentou ali que nós não vivemos, ou a Naná ou a Pamela, não me lembro, comentou que nós não vivemos a democracia. Não, nós vivemos, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vivemos uma democracia política. Nós vamos estar o ano que vem, vai ter uma série de ideias surgindo por aí, personificada na pessoa do que o Carlos salientou, e outros personagens que vão estar aí lançando seus nomes. Não existe ninguém eleito ainda. Tá? O ano que vem que vai ver esse processo, o ano que vem nós, aqui nas discussões simples, que nem a que nós estamos tendo aqui, que vamos escolher. Tá? Mas, então isso é uma democracia, sim. Política, uma democracia que a gente vai poder externar, e tomara que não há esse retrocesso. Já existe alguns verde-olivas discutindo aí, dizendo não sei o quê, mas tá, eu acho que são minorias ainda, são minoria, tá? Não podemos deixar essa serpente crescer, mas são minorias ainda, e que está na nossa sociedade. Então nós vemos ainda, sim, e que bom, uma democracia que fazia muito tempo que o Brasil não tinha uma democracia política tão grande. Né? Se a gente for olhar a linha da história brasileira, a oligarquia sempre predominou. Então, o que nós estamos faltando, é aquela parte e demais colegas, né? E aquela democracia social. O que é a democracia social? Aí a pergunta que a Naná estava levantando, a questão que a Naná estava levantando ali, né? Se a pessoa fica rica, mas a professora perguntou, rica como? Se for trabalhando, que bom, mas daí eu tenho certeza, se a pessoa que ficou rica, segundo o conceito da Naná, trabalhando, eu tenho certeza que ela sempre vai lembrar das suas origens, e eu acho que vai tentar ajudar, né, uma questão. Mas essas pessoas que ficaram ricas assim, de uma hora para outra, a base da corrupção, onde dentro do apartamento tem 50 e poucos milhões em espécie, essas pessoas nunca vão olhar para nós. Nunca vão olhar para a sociedade e construir um Brasil melhor. Enfim, assim, para encerrar a minha parte, pelo menos, eu queria comentar assim, qual é a nossa responsabilidade, né, que é a última parte do nosso tema. A nossa responsabilidade é exatamente essa. Vocês, no ano que vem, vão estar aí na faculdade, vocês, enfim, vão sair do ensino médio. É um marco onde termina a vida juvenil para iniciar a vida adulta, pelo menos simbolicamente, é o ano que vem. Vocês todos serão adultos o ano que vem, simbolicamente, né, porque deixaram o ensino médio. A responsabilidade nossa é exatamente essa, que a gente está fazendo aqui, discutindo, que vocês saiam dessa escola aqui amanhã, né, e levem essa consciência de responsabilidade em construir um Brasil melhor. Essa é a nossa responsabilidade, minha e a de vocês, quando vocês vão estar andando sozinhos pela vida e vocês vão trilhar o ano que vem. Resgatando várias falas aqui, mas no sentido de que o Brasil que queremos, e para mim, é um desafio isso para nós todos. Nós temos que começar a nos preocupar mais com aquilo que é público, para formar novos, porque vocês todos aqui, qualquer um de nós, inclusive pode ter militância partidária, vocês podem ser candidatos a vereadores, deputados, deputadas, presidentes, né, por que não? De que quem entra para a política tem que se preocupar com aquilo que é público, assim como todos nós enquanto cidadão, e não para tirar proveito para causa própria. Porque hoje nós temos, que é um dos grandes problemas aqui, que é um Brasil que nós não queremos, é o enriquecimento ilícito, porque o cara vai para a política preocupado para enriquecer pessoalmente, ele e a sua família. É isso que a gente precisa mudar na política brasileira. E isso depende de cada um de nós nos preocuparmos com aquilo que é público, a gente cuidar das nossas praças, a gente se preocupar com o orçamento da cidade, para onde que está indo o dinheiro, com coisas também pequenas, com a escola que a gente estuda, com aquilo que a gente partilha com os outros, com aquilo que é público. Porque aí a gente consegue chegar lá num topo, né? Porque se a gente não, nem no micro aqui, nas nossas micro-relações, no nosso espaço, a gente não cuida daquilo que é público, não vai ser no momento que a gente vai entrar na política que a gente vai cuidar. Então, todos nós prestar atenção, né, naquilo que é. Aquele exemplo que o Nico comentou ali, né? Não furar a fila do bar. Isso mesmo. Começa por aí. Começa por aí. Obrigado, professora. Obrigado, professor Fábio. Pessoal, muito obrigado. E o Ligado fica por aqui. Até o próximo programa.